Olá, bem-vindos ao Tabuleiro da Existência, um espaço onde gestão encontra filosofia, liderança constrói-se com propósito e mindset é a peça fundamental do jogo. Hoje, nosso convidado especial é Marcelo Neri, executivo, pensador, autor, alguém que lidera não apenas empresas, mas que questiona o real sentido da liderança. Por aqui, nosso bate-papo não será sobre respostas fáceis, mas perguntas desafiadoras. Por isso, cada movimento do tabuleiro é uma escolha existencial. Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui em nossa consultoria. Você que é CEO no momento da Alfamar, né, Grupo Alfamar, queria que você contasse aí um pouquinho para a gente como foi sua trajetória, sua história de vida, né, que eu imagino que não foi fácil chegar onde você chegou e escrever uma história tão brilhante quanto a que você apresenta para nós aqui no Tabuleiro da Existência, né? Fica à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde, Elaine, boa tarde aí, pessoal os ouvintes do Succel, o nome já diz tudo, Succel, né? Succelcast. Sucel RH. E Succel RH, estou bastante contente de estar aqui com vocês, aí trocar uma ideia, né, da minha vida aí, da experiência, um bate-papo aí do que a gente pode trazer aí para os teus ouvintes. E a minha história, bom, hoje nós estamos lá na Alfamar, né? CEO, líder, um dos líderes da Alfamar, nós temos aí outros diretores, né? E nós começamos, eu particularmente, eu comecei no início da década de 90 como office boy, né? Uau! Então foi um galgar aí, como você falou, em vários setores, né, das empresas, das agências marítimas, das empresas relacionadas com porto, de logística, né, de comércio Começou exterior. no Porto, né? mesmo. Sempre porto, foi a minha vida é no porto. Em Santos, né? Em Santos, eu sou santista e, como eu mencionei, comecei como office boy e fui galgando. Nada é fácil, né, Lene? É interessante a tua colocação na pergunta, já diz tudo, né? Nada é fácil, tudo é um desafio. Então, eu falo aí nas minhas mentorias, né? A gente sou mentor também de executivos aí do pessoal que está na área e em outros segmentos também. Eu sempre digo que tudo é um desafio e que nada é da noite para o dia. As Uma pessoas, construção, né? principalmente os jovens hoje, né, a geração nova, às vezes quer as coisas muito de imediato, né? Então, realmente é uma construção, não tem muito... quando eu faço assim uma revisão da minha vida profissional, está atrelada à vida pessoal também, mas não tem muito essa questão de planejamento, as coisas vão acontecendo. Você tem que ir curtindo a rotina e curtindo a jornada. E é na jornada com gratidão que você chega, às vezes até sem planejamento, em lugares melhores aí do mundo profissional. Esse é um ponto bastante interessante, né? Você colocar do planejar. A gente vê hoje uma sociedade bastante ansiosa. Não sei se você tem essa percepção. A gente aqui do lado de cá no RH, a gente trabalha bastante com essa questão. Hoje a gente tem inclusive a NR1 aí atualizando os riscos, né? Incluindo os riscos psicossociais, porque a gente percebe uma sociedade, jovens, crianças, muito ansiosos. E a ânsia, né? Eu parto do pressuposto de que é essa expectativa do amanhã, do porvir, né? E aí, quando você menciona sobre o planejar e curtir a jornada da vida, me parece que fica um pouco mais leve para os nossos jovens telespectadores, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Como é que você, qual foi o galgar, assim, um passo a passo que você conseguiu, aproveitando essa leveza da vida, né, para sair de office boy para CEO? Sim. Bom, uma das coisas sobre a rotina, né, sobre essa questão da ansiedade que você mencionou e sobre o sucesso ou o fracasso, primeiro você tem que fazer uma revisão. É interessante você fazer uma revisão da tua vida profissional e pessoal, e essa revisão tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Por que teve sucesso? Por que teve fracasso? Aí você faz uma análise de acordo com conceitos que você pode estudar no ramo da psicologia ou mesmo na filosofia. Eu
eu sou um entusiasta da filosofia, eu gosto muito de filosofia, estudo filosofia, psicologia também, e a gente acaba, eu no meu caso particularmente, a gente acaba encontrando algo em um sentido que foi viver a jornada, viver a rotina, sem se apegar ao resultado, procurando ter entusiasmo pelas coisas que você faz e com gratidão. Eu acho que isso é uma receita que traz assim se eu tivesse que dar uma receita, um atalho para o sucesso e para a felicidade, é viver com responsabilidade, honestidade, a rotina, a jornada, sem muito planejamento e sem se apegar aos resultados. E eu atrelo isso à questão da ansiedade, né? Ansiedade, por que o mundo é mais ansioso hoje? Porque o mundo é mais acelerado. Hoje você tem várias ferramentas, a internet, a questão da globalização, da comunicação, essa questão da inovação, de você ter muitas opções, está muito acelerado, né? E aí a tua mente, obviamente, não que ela não ficasse no futuro lá atrás, mas hoje ela tende a ficar muito mais no futuro. Então, ansiedade vem de ânsia, né? Ansiolítico, né? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é quando você projeta, você planeja muito, você gera expectativas e você não tem as certezas, né? Então, o que gera ansiedade é a A incerteza, falta da é certeza. a falta da certeza. Então, um caminho que eu sempre digo, inclusive também nas mentorias, é procure se preparar um pouco mais, né? Se atualizar. Se você tem algum desafio, você se prepara. A tendência é que com a preparação você diminua a incerteza, porque você já começa a olhar esse futuro, que na verdade não é um futuro, é o presente, né? Com mais certezas, porque você fica mais confiante, né? Então a confiança através do preparo, ela tende a diminuir a ansiedade. Mas sem dúvida nenhuma, a ansiedade hoje, ânsia, né? Você não ter certezas, né? Então o preparo ajuda muito para esses desafios, para você conseguir aí o sucesso diminuindo as certezas. E esse mundo acelerado de hoje, que a gente tem muitas opções, e a gente sempre tem na mente essa questão de eu tenho que fazer, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu É uma tenho o quê, sensação de obrigação, né? de obrigação, de responsabilidade, que você tem que ter. A ansiedade, ela não é de toda ruim, Sim. porque você ter ansiedade está Não atrelada a você precisa, ter ambições também, e aí te traz responsabilidade. Só que quando você ultrapassa o limiar dessa ansiedade, né, que é a carga muito grande, obviamente o teu corpo físico, inclusive, vai gerar problemas, né, o que vem da mente no físico, né? E acaba aí a gente adoecendo, né? Adoecendo, exatamente. A fatura final é sempre essa, né? E aí na posição de líder, né, de CEO, hoje, né, na sua jornada, você tem encontrado, né, jovens, adolescentes, você é da mentoria, né, aplica a mentoria, como que tá na sua visão, o preparo, né, desses líderes, desses gestores, que você falou que tem que fazer ali um preparo, tem que buscar, né, conhecimento, tem que para que quando a oportunidade chegue, a pessoa esteja ali, de repente não pronta, mas preparada para alcançar, baixando ali a ansiedade. Como que tá essa parte das mentorias? Como que você tem percebido as pessoas? Existe esse movimento? Tá forte? As pessoas estão ainda em passos lentos, né? Então, a oportunidade chega aí que corre atrás, né? A minha mentoria hoje, ela tá mais para um nível um pouco acima de executivas, né? Então é um pessoal que já tem uma certa experiência, né? Mas eu lido com jovens também. Então, Perfeito. mesmo na empresa, eu dou algumas mentorias dentro da empresa e, obviamente, você lida com os setores, com os departamentos, com algumas áreas ali que você vai ter os jovens, né? Então, o que a gente, como empresário, como gestor, a gente observa? Primeiro que é uma outra geração. É uma geração um pouco mais imediatista, né? É uma geração que a gente percebe que tem aí um
um quê de mais qualidade de vida, né? Então exige mais essa questão de qualidade de vida, que é bom, Sim, não é ruim, né? busca mais, né? Você tem que ter esse equilíbrio da qualidade de vida com a questão de resultados, né? Só que a gente vê uma geração um pouco mais imediatista que não quer talvez assim ter um pouco de paciência para aquilo que a gente estava conversando agora antes, na tua pergunta anterior, né? Ter um pouco de paciência e viver um pouco mais, focar um pouco mais na jornada. Não olhando tanto o resultado, eu quero estar nesse nível, eu quero estar nesse cargo já daqui a um tempo mais rápido, né? Então você precisa alongar, ter um pensamento mais de longo prazo. Esse pensamento de longo prazo, a gente percebe que essa geração tem um pouco de dificuldade, né? Essa é a minha percepção atual do momento. E a mentoria, ela vai um pouco para esse lado de você, olha, foca aqui no teu preparo, as coisas que você tem que fazer, sem grandes ansiedades, sem gerar muita expectativa, né? Vivendo a jornada com responsabilidade, com honestidade, que você vai chegar lá, sempre vai ter alguém te assistindo, sempre vai ter alguém te enxergando, né? Os teus líderes e a liderança, ela tem que ter essa consciência de que você tem que... o teu maior prazer tem que ser desenvolver outros líderes, né? Então, não é líder, na minha opinião, a pessoa não é um líder de fato se ela não tem entusiasmo para o desenvolvimento humano de outras pessoas, né? E isso é muito importante também. Marcelo, vamos mexer mais um pouquinho aí as peças desse tabuleiro. Tabuleiro da existência. Vamos mexer mais um pouquinho e eu gostaria que você falasse um pouquinho, você já começou, já deu uma introduzida, qual é o real papel do líder no jogo da vida, nesse desenvolvimento, né, humano, organizacional. Porque a gente, como você falou, a sua mentoria ali de cima para baixo, né? E quem recebe essa mentoria vai ali para a prática e lidar com a operação, lidar com pessoas que às vezes não têm preparo, às vezes com gerações aí conflitantes, como né, a geração mais atual. Na sua percepção, como que é isso? Como que se faz isso? Bom, novamente, o principal papel do líder é desenvolver outros líderes, é desenvolver as pessoas para que elas tenham sucesso. A liderança hoje, eu tenho dito que as empresas, elas iniciam, de certa forma, na maioria das vezes, de forma empírica, né? Você está começando ali, não tem muitas pessoas na empresa, você começa uma empresa do zero, né? E aí é todo um trabalho, né? Eu gosto muito do livro do Jim Collins, né? Meu livro de cabeceira, inclusive, Empresas Feitas para Vencer, e outros da continuação dele, mas ele fala muito dessa liderança nível 5, né? A liderança nível 5 é uma liderança que o líder, ele aparece só no fracasso, né? Ele não aparece, é um líder geralmente muito low profile, né? E ele dá para a equipe o sucesso, né? Ele concede esse sucesso para a equipe. Então, essa liderança, além da questão de desenvolvimento das pessoas, você tem que gostar e se preocupar genuinamente com as pessoas. Essa liderança, ela encontra um lugar de desenvolver as pessoas nesses conceitos todos que nós estávamos falando, né? Do entender o perfil de cada pessoa, a questão do propósito dos projetos, a questão de você saber, muitas vezes, se a pessoa ela tem um talento para determinado projeto, para determinada área, né? Então, realmente, essa questão de você entender um pouco de psicologia e colocar as pessoas certas nos lugares certos, é algo que você não vê com tanta... de forma tão comum nas empresas, né? Porque é muito... Claro que já melhorou muito a questão dos soft skills, nessa questão da habilidade de inteligência relacional, inteligência emocional, mas ainda assim precisa evoluir muito, né?
porque você tem o hard skills, mas uma empresa, como eu te falei, ela começa empiricamente, depois ela começa a se profissionalizar mais, ela começa a crescer. As empresas de sucesso que chegam a um determinado nível de crescimento, só que ela muitas vezes ela estagna e começa a decair e não mantém o crescimento, ou não até cresce mais, porque por conta não da questão da estratégia, mas a questão da psicologia dos líderes, né? Porque você tem na empresa muito mais gente envolvida agora, você tem os egos tendo que ser mais E isso é controlados, desafiador. não só no nível abaixo de rank, mas no nível do próprio topo da empresa, Aham. né? Então, o desafio é o mindset, o desafio é a psicologia dos líderes, para que esses líderes possam não somente levar os times, né, mas também entre seus pares na diretoria ter uma consciência mais elevada, né? Então essa consciência, esse olhar, essa percepção, eu costumo também dizer que crença é muito importante, né? Eliminar crenças e você se despir aí das crenças, mas mais importante que as crenças é a percepção de si mesmo, percepção da empresa, das pessoas que trabalham contigo e percepção de mundo, né? Percepção do que acontece ao teu redor. Então, os papéis do líder, além, principalmente, esse é o ponto central, desenvolvimento de outras pessoas, criar outras lideranças, mas também isso tudo que eu estou te falando. E é possível mudar o mindset coletivo? Ou depende muito do individual ali? Então se fala de trabalhar os líderes, fazer essa mudança do mindset dos líderes, e aí, seria a forma da gente conseguir fazer essa mudança do mindset coletivo, ou é algo aí mais utópico? Eu remeto a resposta para essa tua pergunta à filosofia, né? Eu, como eu te disse, eu gosto muito de estudar filosofia e gosto muito de beber da água dos grandes gênios da humanidade. Então eu vou buscar muito nesses grandes gênios, desde da filosofia clássica, né, passando para a medieval, aí a moderna e a contemporânea. O que os grandes mestres da humanidade falavam? Falavam que não existe tanto um relativismo, né? Existe uma verdade, a busca da essência, a busca de uma verdade, né? Então, o triângulo não é um triângulo, é o triângulo. As bases, a essência de um triângulo é aquilo lá. São 3 lados que formam um determinado grau e vai ser isso, não tem outra verdade de um triângulo. Então, eu remeto essa questão da filosofia clássica, que é a busca da verdade, para uma empresa. Qual é a verdade de uma empresa? A verdade dela é a cultura e os valores. Então, algumas coisas vão ter que mudar, vão ter que se transformar. A inovação, o olhar para o mercado, os processos. Mas quando você muda a essência, você começa a correr riscos. Porque se uma empresa vende o empírico, vem de uma fundação, dando certo porque tem uma cultura e tem os valores X, Y, Z, você transforma a empresa, sim, tem que ser transformada no decorrer dos anos, mas não deve transformar a essência. A essência é imutável, né? A essência é a verdade. Então, a filosofia ensina que existe uma verdade e que algumas coisas mudam. Mas a verdade principal, a essência, né? Ela não deve mudar, ela deve existir como base, né? Então eu vejo que em algumas empresas construir um mindset coletivo, para ir para a tua pergunta, é a manutenção das verdades dessa empresa, é a manutenção, é a disseminação da cultura e dos valores, né, que sempre vieram te carregando para o sucesso, né? Porque às vezes a gente percebe empresas com uma alta rotatividade, um alto turnover, né, que acaba se perdendo mesmo, vai se esvaindo ali a cultura dela. É importante você, o líder, né, o fundador ou os fundadores, terem a consciência de que você precisa,
está voltando, disseminando, reavivando a mente das pessoas de qual que é a cultura da empresa, como é que nós pensamos, por que nós demos certo até agora, né? Aquilo que eu te falei, você tem que analisar os fracassos da tua vida profissional e pessoal, mas principalmente você tem que analisar o sucesso também. Por que nós tivemos sucesso? Da onde veio esse sucesso? Pô, veio da cultura, veio dos nossos valores. Então, disseminar esse mindset através desses valores dessa cultura, e aí quando você fala é difícil, né? Você precisa estar revisitando isso constantemente, né? Então é uma coisa que, por exemplo, eu faço lá, na empresa, você está indo nas filiais, você está disseminando, está revisitando a cultura, os valores da empresa, isso é muito importante. Ouvindo você falar, né, contextualizando para responder ali sobre que é possível, né, mudar o mindset coletivo desde que os líderes tenham a essência e perpasse ela e prepague ela, né, e faça ali todo esse movimento, eu percebo então que a empresa ela é um organismo vivo, né? Enquanto organismo vivo, e aí ela sendo constituída por vários níveis, né, hierárquico, você classificaria a alma desse organismo a quem? Quem que é a alma, né, desse organismo? Porque se a gente pensar no corpo, né, nós temos ali o físico, nós temos, né? Então, como que você caracteriza, a quem que você nomeia, né, a alma desse organismo vivo? Essa tua pergunta é excelente, me dá a oportunidade de falar algumas coisas de uma coisa que eu acredito muito, né? A alma desse organismo é a cabeça, é o mindset. O mindset são os líderes, são aqueles que iniciaram a empresa, são os fundadores, são os líderes mais a topo da empresa, né? E essa alma, esse organismo vivo, e aí vai aqui um recorte essencial, que uma empresa, ela tem que ser um organismo vivo. O sucesso dela está atrelado a ela ser um organismo vivo, porque um organismo vivo é aquela empresa, é aquele organismo que não necessita de seus líderes. Então, o líder ele deve constituir, organizar a empresa, a sua liderança, os processos e tudo que envolve uma empresa dentro de um esquema que ele não seja necessário. Isso é o grande sucesso da empresa, porque e aí a partir esse sucesso ele é alcançado com essa disseminação. Então o líder passa para o andar de baixo, dissemina a cultura, como que a empresa tem que agir, como a empresa tem que pensar, e esses liderados devem fazer a mesma coisa para os outros andares de baixo, né? Então, nesse processo, você acaba, quanto mais você faz isso, mais você torna a empresa esse organismo que não necessita dos seus líderes, esse organismo vivo. Então é muito importante. O movimento, então ele deve acontecer de cima para baixo. De cima para baixo. Por isso que eu falei o topo, a cabeça, né? Não o contrário. Não teria como ser o contrário, não. Então, o líder, ele não deve ser centralizador. Ele não deve pensar assim, pô, mas eu não estou mais sendo necessário na empresa. O líder, ele deve se confessar, né? E dizer assim, eu não preciso ir na empresa, eles não precisam de mim, porque eu fiz o trabalho certo. Claro que o líder ele vai ter que estar olhando algumas coisas, ele vai ter que estar direcionando algumas coisas, a parte de estratégia, a parte que está aí muito envolvido com os conselhos de administração, os conselhos familiares, no caso de uma empresa familiar, os conselhos consultivos, né? Mas um líder, ele não deve estar na parte executiva da empresa, né? A parte executiva da empresa deve ser com as suas equipes, com os seus... Por exemplo, hoje, no caso, na Alfamar, eu sou
talvez por conveniência lá, como é o nosso formato, sócio CEO. Então eu participo de muita coisa ainda. Mas a evolução da empresa, ela está a partir do momento que eu não sou mais necessário na empresa, que eu fiz um trabalho para que a empresa se tornasse um organismo vivo, né? E aí pensando pensando no modelo, né, de país que a gente tem, né, que sobrevive ali no capital, né? Entra ali o dilema do líder gerar resultado, né? E aí ele de repente acredita que ele tem que estar ali presente, mão na massa, ele e fica inseguro de repente de soltar o, o controle de repente da empresa e a empresa desmontar, né? Como, como encontrar esse equilíbrio, né? Para que a empresa continue ali se movimentando, crescendo, dentro desse dilema, dessa disparidade, vamos colocar, né, de resultado e, o real sentido do que é ser um líder, do que é ser um gestor, do que é ser um CEO, do que é ser um diretor executivo. Essa é a equação das equações que todas as empresas devem se debruçar. E aí você já na tua pergunta você fala a palavra que é o caminho, né? Que é o equilíbrio. Equilíbrio. Como atingir esse equilíbrio entre resultado, né? Porque sem resultado, sem lucro, uma empresa não para de pé e, Sim, portanto, não gera emprego, né? sim, sim, sim. Só que você tem que ter algo, e aí vem a cultura, os valores, que está dentro da tua cultura e dos teus valores. O objetivo principal da empresa é o lucro, é o resultado. Mas você deve também trabalhar algo que está acima disso, né? Que está acima de você mesmo, que está acima da própria empresa, que são outras coisas que essa cultura vai trazer, né? Que é esse equilíbrio entre o resultado e um bom ambiente e a preocupação com as pessoas e algo justo em termos de equilíbrio da troca, né? Das pessoas, dos colaboradores que trabalham para a empresa, né? Dos projetos que do entusiasmo que eles vão ter para chegar nesse resultado, para chegar nesse lucro. Então é um jogo, é uma equação que deve ser solucionada a partir do equilíbrio entre o resultado e entre a satisfação daqueles que estão trabalhando para esse resultado. Então, quer dizer, você não deve ser só lucro pelo lucro. O lucro ele deve ser o objetivo, mas os meios para atingir esse lucro, eles devem contentar todas as pessoas que estão buscando esse lucro, né? Então aí você vai ter, vocês aí que são da área de RH, né, que trabalham muito com isso, você vai ter todo esse caminho, esse desenvolvimento, né, muito pelo lado humano, porque uma empresa, ela não é uma máquina, né, ela é um sistema humano. Uma empresa precisa das pessoas para atingir o resultado. Então, esse equilíbrio entre o lucro e a qualidade do ambiente, a qualidade o que as pessoas geram de expectativa, né? E eu sempre falo, Elaine, que o líder, ele não deve, quando alguém vem para você, por exemplo, um funcionário, pô, mas eu gostaria de saber aí, eu estou saindo da empresa, por exemplo. Eu estou saindo da empresa porque eu esperava, eu tinha mais expectativa, né? Eu queria chegar num lugar melhor e aí geralmente esse líder ele fala, poxa, mas a gente te deu tantas coisas aqui dentro, né? E você está saindo agora, poxa, por que você está fazendo isso? Olha quantas coisas a gente te dá e você está indo para uma outra empresa. Então o líder ele não deve entender assim, ele deve entender que passado é passado. Você gerou coisas boas para esse colaborador e ele te deu algo em troca. E ele quer sempre ter um horizonte à frente dele. Então, o líder, ele não deve olhar para o passado, ele deve olhar para o futuro, né?
futuro, eu falo na linearidade do tempo, mas é sempre o presente, né? Ele deve olhar para o futuro, sempre ter algo a mais, se preocupar com aquele colaborador, não ao que eu já te dei, mas o que eu ainda posso te dar, né? Então isso é o equilíbrio, é essa junção de forças. Obviamente uma empresa não deve ser só totalmente paternalista, né? Até porque você não chega no teu lucro também, né? Sim. Então é esse equacionar dessas forças que você sempre deve estar preocupado. Você assim, hoje, pelo menos, né, a gente aqui na parte do recrutamento e seleção, a gente percebe um desafio muito intenso, né, para conseguir equilibrar essas duas pontas, né? O jovem, o colaborador, e aí não só, não se trata só da geração atual, a gente percebe, há uma busca por uma qualidade de vida maior, um espaço, né, respirar mais, sobreviver mais, viver mais ali o lazer, a família. E aí é onde acho que entra esse ponto que você traz, né? O colaborador ele tá aqui, mas ele está sempre olhando para as possibilidades lá fora, né? Onde ele possa encontrar realizações, né? E como você trouxe esse pensar, né? O líder, ele não pode ficar preso eu não acredito que seja preso, mas ele não pode se reduzir a acreditar que ele já proveu tudo para o seu colaborador, né? Ou que ele não vai sair porque ele já recebeu muito, né? E aí eu acho que é o grande legal da vida, desse movimento empresarial, que é encontrar, manter ali, como você falou, porque eu não posso abrir mão da parte ali do capital, de buscar o resultado, de buscar o lucro, porque senão a gente não paga as despesas, né? Os impostos são altos, a folha de pagamento é alta, né? E tudo mais, mas eu também não posso negligenciar esse olhar para como as pessoas, Esse né? é o grande desafio. Isso aí principalmente com as gerações de hoje, né? Que são muito mais São imediatistas. muito mais imediatistas, né? elas não se prendem aos lugares, né? Você tinha lá a geração X, né, no Se passado, até se vinculava. prendia, se vinculava, ficava uma vida inteira dentro da mesma empresa. E hoje não, hoje você precisa se adaptar ao novo mundo, né? Às novas gerações. Estão nesse movimento de adaptação, porque eu tenho a sensação de que Precisam estar, né? houve esse movimento entre as pessoas, entre os colaboradores, mas eu escuto o líder assim, não, mas eu quero uma pessoa que fique aqui, né? Ainda está nesse movimento. Tudo é muito difícil com as novas gerações e não tem, é inevitável você ter que se adaptar, porque muitas vezes você acha que está fazendo tudo dentro da tua possibilidade para manter aquele colaborador X, Y, aquele colaborador bom dentro da empresa, e mesmo fazendo tudo que está ao teu alcance, aquele colaborador dentro de um mindset dele acha que precisa, que pode sair para outros lugares, procurando algo melhor para ele. E tá tudo bem. Eu acho que o líder ele deve olhar para esse colaborador, fazer o que ele puder fazer para manter esse talento, esse colaborador de bom nível com você, mas ele deve compreender também que a pessoa tem um pensamento, que ela pode ter outros lugares, pode buscar outros horizontes, pode buscar o melhor para ela, né? Então, eu acho que continua sendo esse jogo. Você deve o líder, né, os gestores, eles devem olhar o quanto mais eles puderem para que esse colaborador fique na empresa, mas eles devem, olha, um dia após o outro, a gente vai ter que tá sempre se concentrando nisso, né? Eu acho que o olhar para o líder, para ele mesmo, ele entende o colaborador, né? Porque talvez esse líder, sendo, por exemplo, um alto executivo, ele já passou por isso, ele já saltou de empresa em empresa para chegar onde ele queria chegar, e ele deve olhar esse colaborador como ele olha a si mesmo, né? Então, é preciso hoje em dia, principalmente hoje em dia, com essa nova geração, entender, ter um melhor entendimento
de que é legal a qualidade de vida também, de que é legal outras coisas, e não só o financeiro é muito importante, né? Muitas empresas saltam de empresa, muitas pessoas saltam de empresa para empresa por conta do financeiro, mas existem outras coisas envolvidas, né? E esse líder que galgou e chegou num determinado lugar, inclusive o meu livro fala muito disso, depois acho que a gente vai bater um papo disso, mas ele vai chegar num determinado lugar e ele vai ter um vazio ali existencial, que ele vai olhar, pô, não é só o dinheiro, não é só a abundância material, existem outras formas de abundância, né? Todo esse mindset, esse entendimento, principalmente para lidar com as novas gerações, é de suma importância dentro do dia a dia do líder. Eu estava olhando aqui e ouvindo você falar, eu entendo, né? Me aumenta a compreensão de que o líder ele precisa ter essa consciência de que não é só controlar, né? É ter a sensibilidade para libertar ali, até libertar, porque de repente às vezes você fica prendendo aquele colaborador e a oportunidade de crescimento dele não está ali de repente. As formas de controle, e aí vai um dos grandes sofrimentos do ser humano, é o controle, né? Controle de tudo, né? As pessoas que te controlam e as pessoas que você quer controlar. Então, o controle dentro de uma empresa, ele deve haver em termos de controladoria, né? Então, controlar processos, controlar a disciplina de algumas coisas, né? Controlar aquilo que deve ser controlado enquanto processo, mas não controlar as pessoas, né? Ou ser controlado também. E aí o controle, essa questão de controle que você cita é muito importante, porque o controle está muito naquele viés, naquele perfil do líder centralizador, né? Naquele perfil do líder que eu preciso controlar tudo, senão a minha ansiedade ela cresce muito, né? Então você tem que saber lidar com isso, você tem que saber lidar com a sua ansiedade a partir desse teu perfil controlador. Porque esse teu perfil controlador vai gerar um perfil centralizador. E um perfil centralizador é ruim para a empresa. Não somente para a empresa, mas para o sucesso da empresa, para o sucesso desse líder e para o sucesso das pessoas que ele está liderando, né? Acaba Então, o limitando. controle é muito ruim, né? O controle, você deve sair desse tipo de personalidade, né? Controladora, né? Que a gente vai entrar no ramo da psicologia, você vai ter lá o narcisista, a vítima, o vingador, né? Boss. O algoz. E a questão do controle está muito em todos esses perfis, né? Então o líder ele tem que sair disso. E aí acaba tendo que atravessar uma linha ali, eu penso, né, bem tênue, né, porque eu não posso soltar totalmente, porque tem ali, como você falou, tem processos, né, que precisam ser controlados, tem resultado que precisa ser geridos, né, eh, mas eu tenho um movimento, nas pessoas, né, por essa busca de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de espaço, né. E aí, de repente, é entender ali, como você, trouxe, cada perfil, né, que é difícil. Imagina uma organização gigante, né, onde às vezes os líderes têm muitos liderados, mas esse esforço de entender ali até onde cada, porque também tem pessoas que precisam ali de um pouco mais de acompanhamento, né, não consegue funcionar sozinho. Então acho que esse é o desafio ali do líder, né, na sua fala, é de encontrar a dose adequada para dar Acho conta. que toda empresa, qualquer segmento, por que você vê num mundo corporativo de mais alto nível, eu quero dizer assim, nas multinacionais, as empresas muito grandes, você vê CEOs saindo de uma empresa, de um segmento que não tem nada a ver com a empresa que ele está indo, né? Então, por exemplo, o CEO da Nabisco está saindo para um ramo de alta tecnologia. Como assim? Como é que ele... Porque ele entende, ele deve entender de processos e ele deve entender de pessoas. E processos e pessoas você vai ver em qualquer segmento, você vai ver em qualquer tipo de empresa. Então, uma empresa é como uma bicicleta.
Não é uma roda ou outra, você tem que ser as duas rodas. Processos e pessoas. Você deve fazer o que com processos? Gerenciar. Você deve fazer o que com pessoas? Liderar. É. São coisas diferentes, né? Então, você deve ter essa consciência que a forma de você lidar com pessoas é diferente da forma de você lidar com processos, né? E aí, nessa questão do controle, o controle vai para uma das rodas da bicicleta, né? Que não pode parar, né? Se você parar, tem alguém que está atrás de ti te engolindo. Então, são as duas rodas, né? Tanto processo quanto pessoas, né? E de forma simultânea e constante, né? De forma simultânea e constante. Você deve estar sempre na melhoria contínua dos processos, né? Que sempre tem alguma coisa para cortar, sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem algum gap para você buscar solução, né? E a questão das pessoas, a questão da liderança, a questão de você entender de pessoas, entender de perfis, entender de relacionamento humano, né? Então, essa questão dos soft skills. Numa empresa, você tem hard skills e soft skills. Hoje você está muito em voga falar de soft skills. Não, Leo, a inteligência relacional é importante. A inteligência emocional, olha, um líder chega a um determinado ponto, mas daqui para cima ele tem que ter soft skills, né? Só que você não deve esquecer o hard skills também. O que constrói uma empresa? Verdade, é. Hard skills constrói a empresa, as bases da empresa. E o que faz os soft skills? Ele catapulta esse hard skills. Então, esse entendimento é importante. Nem uma coisa nem outra, você não pode deixar de ter uma das duas, mas é claro que o soft skills, num determinado nível, ele passa a ser mais importante até que o hard. Eu acredito que pelo tempo, pelo time mesmo, né? Acredito que as rádios, as softs, elas levam mais tempo em se tratando por conta da individualidade de cada um, né? Ou seja, mais difícil. é mais difícil você movimentar para que a pessoa vá, né? Por isso que às vezes a gente acaba preterindo ali, né? Ou preferindo. Tenho as rádios, a gente consegue, né, manter essa pessoa aqui, aí, mas o comportamento ali não está muito legal, a gente precisa. Geralmente o que leva a pessoa do zero ali, está começando numa empresa, está aprendendo a parte técnica, o que leva essa pessoa até um determinado nível é hard skills. Sim, 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 sim. Mas ela chega, invariavelmente ela chega num determinado ponto e ela trava. Não Sim. tem muito disso nas Sim. empresas. Vocês que são do RH, olha, a pessoa era muito boa tecnicamente, Técnica. foi galgando, foi alçada para gerente, Sim. né? Aí Gerente, só que ela não consegue, ela não está dando certo, por quê? Porque ali, gerenciamento, não é só gerenciar processo e a parte técnica, é gerenciar, é liderar pessoas. liderar. E aí ela E ele que precisa tem de um um gerenciamento, treinamento, ela não vai ter isso dentro dela, né? Então é algo um pouco mais complexo, que por muitas vezes, essa pessoa, ela muitas vezes ela não vai. Ela mesmo com treinamento, ela não consegue. Mas na maioria das vezes, com treinamento, mesmo no soft skills, né? Mesmo dentro desse entendimento. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Por isso que é importante você se voltar para dentro, né? Não somente se voltar para fora. Eu sempre digo, né? Energia masculina é muito voltar para fora, empreender, hard skills, e energia muitas vezes feminina, por isso que as mulheres têm que ser realmente olhadas com muito carinho, porque estarem em muitas posições hoje de CEO, né? A gente precisa de mais mulheres nessa posição. Orgulho ouvir isso, hein, Marcelo? Você já ganhou altos pontos Mas aqui. precisa, não é por uma questão do feminismo, Sim. é por uma questão de coerência. Por quê? Porque a mulher, geralmente, ela tem uma maior capacidade de soft skills, de inteligência relacional, né? Então, quer dizer, não é que o homem não tenha. A energia feminina, ela tem mais esse saber lidar, né, com as pessoas de uma maneira um pouco mais apropriada, né, principalmente para alguns problemas, né? Então, é isso, né? E aí, tocando nesse assunto, né, não estava em pauta, mas a gente aproveita o gancho que a gente vê aí a dificuldade, inclusive, de se aproveitar um pouco mais dessa essência feminina,
desse toque dessa mão, né? E às vezes a gente vê times puramente masculinos. E às vezes a gente vê times ali levando muito mais tempo ou quebrando muito mais a cabeça, né? Para se chegar a um ponto, principalmente no que tange ali as soft skills, né? E de repente uma mulher traria o equilíbrio ali, uma figura, uma liderança feminina, de repente agregaria e até desenvolveria muito mais rápido a todos, né? E chegaria de repente num. Esse é o equilíbrio. Não que esse masculino, que essa figura do masculino, essa energia masculina, não tenha uma Consegue, capacitação sim, também de ter esse consegue. olhar para dentro, né? Sim, Esse autoconhecimento. Mas o olhar da mulher, sim. o olhar feminino, essa composição, esse equilíbrio, você ter mulheres em altos cargos, é muito, é muito, como é que eu diria, necessário dentro das empresas. É muito necessário, né? E não somente a gente vê muito as mulheres nos setores de RH, no Administrativos, né? administrativo, não somente nesse setor, né? É preciso um olhar com maior cuidado para que nós tenhamos também mulheres em outras áreas, né? Para compor com esse olhar masculino também, com essa questão da gestão como um todo, né? Isso aí, a busca é equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. A Buscar o busca é o equilíbrio. equilíbrio independente, eu acredito, né, de gênero, de coisas do tipo, mas a gente precisa reconhecer as potencialidades do ser, né? Então, Essa polarização, essa questão na questão da energia, não somente a mulher, nem somente o homem, os dois seres, né? Eles têm que ter um pouco da energia. Tanto o homem tem que ter um pouco da energia sim, de sim, olhar para sim, dentro, quanto sim. a mulher tem que ter um pouco da energia. Eu falo no ramo estritamente profissional, né? Tem que ter essa energia de olhar para fora também, de buscar, de empreender, né? Porque vai exigir da mulher também, num determinado nível, num determinado cargo, essa força um pouco mais externa, né? Sim, sim. Empreendedora Que acaba beirando ali um pouco mais a questões que às vezes a gente foi treinada a se comportar mais, né? O contrário. Então, aquela agressividade, aquela impulsividade, às vezes a gente acaba canalizando mais por conta da cultura mesmo, né? Não é uma questão de poder ou não poder, que um pode e outro não pode, né? equilíbrio. Eu acredito que veio sendo construído dessa forma, né? Marcelo, você já teve alguma decisão ali mais impopular que você teve que tomar e depois se mostrou ali mais visionária? Teve algo do tipo assim na sua jornada? Eu acho que a gente tem uma história, eu enquanto, assim, a história da nossa empresa, né? A minha história como profissional mesmo, falando estritamente no ramo profissional, eu sempre fui um profissional, um líder, né? Que chegou a líder com uma mentalidade, um mindset que sempre procurou equilibrar muito as coisas, né? Eu sempre procurei não... eu tenho uma característica menos conflituosa, menos de conflito, né? Eu procuro sempre ter aí uma característica um pouco mais de diplomacia, mas, portanto, galguei aí, fiz a minha carreira profissional sempre evitando, assim, atitudes mais impopulares, mas se eu tivesse que dissertar alguma coisa sobre isso, eu acho que a gente entraria mais naquela questão do você não pode ser tão paternalista, porque isso coloca em xeque essa questão do resultado também. Então, invariavelmente, você vai ter decisões, você vai ter que ter decisões na empresa, como, vamos dizer, CEO, como uma pessoa mais chata, né? Como uma pessoa que, Marcelo, o que é que te tira o sono? Outro dia eu respondi a uma reunião que a gente estava tendo, o que é que te tira o sono? O que me tira o sono é a gente tender muito para o paternalismo e deixar de ter resultado na empresa, né? Porque aí você não para de pé. Sim, Então, algumas atitudes que para algumas pessoas vai ser impopular no momento, lá ali na frente elas vão entender que
que é para um bem maior, Sim. que é para o bem comum, que é para o bem da empresa, e, portanto, o bem da empresa é para o bem de todo mundo. É que muitas pessoas ainda, sem atingir essa maturidade, elas vão compreender naquele momento de forma diferente, né? Às vezes até se ofende, né? Às vezes até se ofende. Pô, mas a empresa, Ai, ela não enxerga o que a empresa já está dando, tudo sim, que a empresa já está dando, né? sim. Ainda quer mais, mas e é talvez natural, porque está olhando os interesses próprios, mas não está olhando o interesse, às vezes, dela mesma, né? Que é o Que futuro às da vezes não empresa. tem aquela visão, né, mais sistêmica, né? A gente tem que ter a maturidade para isso, né? É aceitável, né, que a pessoa tenha o seu julgamento a partir do seu, né, de até onde alcança o seu olhar, né? Eu te interrompendo aí, você falou uma palavra que toca um pouco, né? Visão sistêmica, né? Visão sistêmica deveria também ser o objetivo principal de em qualquer profissão, de qualquer projeto, de qualquer empresa, seja no ramo institucional, no ramo público, no ramo privado. A visão sistêmica é muito importante. É aquilo que eu falava da percepção. Crença, você olhar para as tuas crenças é importante. Você trabalhar percepções também é importante. Percepção de mundo. Percepção está linkado com sistêmico, né? Com visão sistêmica. Então, a percepção de mundo, a percepção do teu negócio, a percepção do teu presente e o que pode vir a ser o teu futuro dentro do teu presente, né? Então, isso é importante. Porque infelizmente eu falo, tem pessoas que têm dificuldade de percepção, por incrível que pareça, né? Ou não desenvolveu essa habilidade ou essa capacidade de perceber. Então ela segue ali naquele movimento que ela desenhou e ela vai embora. Olha, desculpa novamente, olha que bacana que você está falando, né? Vocês aqui, o seu RH trabalha com pessoas e essa percepção que você está tendo, que algumas pessoas têm menos percepção e outras maior facilidade de ter percepção, é muito importante porque a gente leva a conversa para aquele tema do especialista e do generalista, né? As duas coisas são importantes, Sim. mas geralmente, e a tendência quando você começa a tua carreira, você ser mais especialista e depois você vai galgando e você vai tendo uma visão mais panorâmica, sim, né? Mais sistêmica. O que é mais importante? As duas coisas são importantes, mas talvez a pessoa que está mais ali especialista, ela vai ter maior dificuldade de ter uma visão do todo, né? A visão do todo talvez seja para aquelas pessoas com maior experiência, né? Que atingiram determinado nível, que tem a visão panorâmica. Então, essa visão sistêmica do todo é importante para o CEO, sim, é importante para os sócios da empresa, é importante para... Não que o especialista não seja importante. Até porque ele carrega precisa segurar ali. Precisa segurar a empresa. Só que precisa ter uma... Agora, quando o especialista é especialista e tem a visão do todo, é o melhor dos mundos, né? Mas é difícil isso acontecer, Sim, né? sim. Pelo menos no nível, naquele período Sim. que ele está galgando ali para chegar no... Eu penso que o risco maior reside ali no generalista não conseguir ter chegou naquele ponto e não consegue fazer essa visão, ter essa visão panorâmica. E aí acaba, Fotografia como um todo, né? né, levando ali naquela visão mais especialista, mais funil, mas ali tá tudo acontecendo, né? Elaine, tem a ver com a percepção que a gente estava falando, Sim. né? Porque a visão sistêmica, você tem que ter percepções, né? Sim. Percepção do como um todo. Tudo bem, você não pode estar lá no chão de fábrica, na especificidade, na parte técnica, você pode não estar acompanhando a rotina do dia a dia operacional, mas você tem uma percepção do todo, né? Você tem uma percepção, opa, está acendendo uma luz vermelha ali, opa, aqui a gente corre mais risco, olha, aqui a gente corre menos risco, e ter essa questão da estratégia, tudo, né? Seguindo por esse ponto, para você o que é mais difícil, liderar pessoas inteligentes ou pessoas resistentes? Geralmente é pessoas resistentes, né? As pessoas resistentes, né, é a pessoa que tem... E aí a liderança, ela precisa ter muito
essa sensibilidade de procurar, talvez se livrar é muito forte, mas procurar salvar, resgatar essas pessoas com o viés, com o pensamento, com a mentalidade fixa, né? Com a mentalidade negativa, né? Mentalidade fixa, mentalidade negativa, esse tipo de mindset leva para esse perfil que você está falando da resistência, né? Então tudo não, nada vai dar certo, tem sempre olha sempre para as questões da empresa, para os problemas com viés de problema, né? Não com viés de solução. Aqui, numa empresa não é julgamento, uma empresa é busca de soluções, né? Então, esse entendimento é muito mais difícil. Com esse entendimento, é muito mais difícil você lidar com essas pessoas resistentes que eu considero as pessoas de mentalidade mais fixa, mais negativa, e não as pessoas de mentalidade de crescimento, não a mentalidade com foco. Onde está o teu foco? O teu foco tem que estar nas soluções. E aí você percebe se tem um time para a empresa suportar mentalidades mais resistentes? Você percebe se... porque às vezes o gestor, né, o líder, ele fica ali, não, a minha missão de líder de desenvolver as pessoas. Você acha que... Timing, né? Você acha que tem ali um time limite para se alcançar o desenvolvimento? Porque eu acredito que pessoas que pensam assim, que reduzem a empresa aos problemas que acontecem, elas acabam contaminando ali mais pessoas, né, para isso. Sim. Eu acho que isso vai depender muito, é um pouco mais complexo, que ele vai depender de alguns aspectos. Primeiro, o tipo de gestão dessa empresa, da liderança, né? Se é uma liderança que dá um pouco mais de tempo, trabalha um pouco mais com as pessoas, isso está atrelado também à complexidade de que você geralmente não, você pode ter algumas pessoas muito boas tecnicamente, que geram resultado para a empresa, mas que ao mesmo tempo são resistentes, ou que ao mesmo tempo não tenham tanto soft skills, não tenham a capacidade de relações, né? de capacidade de inteligência emocional. Então, esse tempo de resgate, né? Esse tempo de ajuste vai depender muito do quanto que a pessoa está gerando de resultado através desse perfil dela, né? Às vezes o perfil técnico que gera resultado, mas algumas empresas, e aí eu acho que tem aí uma certa máxima e aí vai depender muito da empresa, se tomou muito tombo, né? Se teve muitos problemas porque demorou muito para estar cortando determinados perfis, e esse perfil, ele por conta dessa demora causou mais prejuízos para a empresa, vai depender muito do histórico dessa empresa em relação a isso também. Então, não tem uma resposta certa, tem uma resposta atrelada a alguns aspectos dentro dessa complexidade. Eu te diria que uma máxima procure ser o mais rápido possível. Procure ser o mais rápido possível, para que essa pessoa, essa resistência não venha te causar maiores prejuízos, inclusive isso que você citou de estar contaminando outras pessoas dentro da empresa. E esse mais rápido possível, se é que tem um mais rápido possível, tem que estar atrelado também com algum tipo de resultado que essa pessoa pode estar gerando. Muito bom. Se você tivesse que abrir mão de uma prática tradicional aí de gestão, né, que a gente vem numa crescente de movimento, né? Qual seria essa prática? Uma prática tradicional? Tradicional, aquela ali que é a enraizada. Olha, Ou de repente não tem, né, o meio que a uma gente prática costuma, tradicional. assim, tá sempre tomando um cuidado maior é essa questão de só lucro pelo lucro, né? Perfeito. Só lucro pelo lucro. Você tem pessoas... E aí a agressividade de algumas empresas, né? E talvez aí vai gerar mais rotatividade também, né? Mas a agressividade... E olha que eu considero a Alfamar, a gente tem uma gestão muito
muito base ambiente, muito base aí a qualidade de vida, né? Benefícios e tudo mais. E ainda assim tem rotatividade, né? Aí eu fico imaginando, essas empresas que têm maior agressividade do lucro pelo lucro, somente o lucro, quanto que não deve ter de rotatividade. Ou às vezes não, né? Ou às vezes tem pessoas que se sentem, eu não sei, às vezes, se eu não tenho uma resposta, eu até te perguntaria isso, parece que se sentem vivas ali tomando com a chibata nas costas e eu tenho para mim que existem esses casos, né? Sim, pior que existe. Porque uma empresa que preza pela qualidade de vida, que preza pelo bom andamento das coisas, do ambiente e até mesmo da evolução e do desenvolvimento da pessoa, essa empresa, ela acaba sendo uma escola que gera talentos para outras empresas, né? Então a pessoa se desenvolve, porque aí, é claro, o ambiente vai ser solo fértil para o aparecimento dos talentos, né? E aí o aparecimento dos talentos, o desenvolvimento das pessoas, vai fazer com que a pessoa fique, eu sou bom, né? Eu sou, né? E aí a pessoa recebe convites de outras empresas. Então, é algo que é um pouco... Mas mesmo assim, no caso da Alfamar, a gente não elimina esse tipo de gestão por conta de que a gente vai perder as pessoas por conta desse... Eu acredito que é um ganho, né? Pensa o gestor que É sempre um ganho, né? Pensa que o gestor conseguiu elevar a potência daquela pessoa ao nível que ela alcança o que está acima. É até uma coisa mais assim filosófica, né? Mais profunda, quando você pensa nisso pô, é um legado, né? Não é o Perfeito. lucro só, eu tô deixando uma empresa escola. Olha quantos profissionais eu estou formando para o mercado, né? Olha quantas pessoas eu desenvolvi. Olha quantas pessoas eu estou vendo que estão olhando para trás e de, pô, essa empresa foi a que eu sou agradecido, eu tenho gratidão por essa empresa. Então é algo que está acima do lucro, está acima do... Eu costumo sempre repetir aquilo que eu inclusive fiz formação com ele outro dia de mentor, Flávio Augusto, né? Ele falava que o resultado, o lucro, ele deve ser a gorjeta do empresário, né? Ele não deve ser o elemento principal, porque você deve preparar a tua empresa depois de um determinado nível, que você saiu do empírico, você cresceu enquanto empresa, é que o lucro... Mas como assim, Marcelo? Pô, não é o lucro? É o lucro, continua sendo lucro, mas não é o principal. Ele acaba sendo, tendo uma menor importância, porque os líderes, os gestores, os sócios, os donos têm que preparar o equity da empresa, o valor da empresa. E veja que o valor da empresa, ela não está atrelado somente no lucro. Está atrelado ao que tem dentro da empresa, os sistemas que você tem dentro da empresa, o tipo de gestão que você tem, as pessoas que você desenvolveu, né? O lucro, ele vai ser a consequência, mas para o empresário, esse lucro passa a ser isso, claro, dentro de um modelo de negócio que você prepara, ou mais dentro de um modelo de negócio que você prepara a empresa para ser vendida, por exemplo. Sim. Então, quer dizer, o lucro já não é o principal. Ele é a gorjeta no sentido, né, metafórico, mas ele acaba sendo o equity. Qual é o valor da empresa? Olha, essa empresa, ela tem um valor, porque ela tem isso, ela tem uma excelente gestão de pessoas. Olha o que as pessoas dizem quando saem para uma outra empresa, quando trabalharam nessa empresa, e tem que essa série de coisas. Porque às vezes o colaborador sai, mas ele não recomenda, né? Aquela empresa para outra pessoa. Tem muita rotatividade. Sim, e às vezes a empresa ela consegue equilibrar ali a importância e relevância das partes envolvidas, e aquele colaborador ele é grato, ele falou, olha, eu recomendo, estou saindo, mas né, inclusive... As pessoas fazem a empresa, né? Gestão, Sim. né? Quais são os assets de uma empresa? Mesa, computador, no ramo de prestação de serviço. Eu vou vender uma empresa de prestação de serviço. Eu não vou vender mesa, computador, eu vou vender a qualidade da minha gestão, que chegou em determinado nível de sucesso, né? Então são as pessoas, né? O tipo de gestão que você tem ali. E essa qualidade, ela é a mão na massa, são as pessoas. Nossa, claro que essa empresa de serviço também vai ter
esse equity atrelado Sim. aos sistemas que você desenvolveu. Tem um ISO, tem um SAP, por exemplo, Sim. tem uma plataforma de inovação, né, no nosso caso, está atrelado a isso também, esse valor, esse valuation da empresa. Mas é muito a gestão do que você tem, né? Ei, Marcelo, nós ficaremos aqui por horas, hein? Rendeu o assunto. Entendeu? Muito bom explorar um pouco mais sobre o tabuleiro da existência. E aí eu gostaria de deixar a última pergunta para você depois você falar um pouquinho aí do seu livro, apresentar um pouquinho mais aí como que foi esse feito, que por sinal é muito inspirador, né? Não conhecia, fui dar uma lida, fui dar uma aprofundada para a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Muito bom, parabéns. Ô, Marcelo, se você pudesse deixar uma única frase gravada no DNA de todos os líderes do futuro, qual seria essa frase? Qual seria esse DNA? Eu gosto muito do DNA para liderança. Que nem você falou, a gente poderia falar de liderança aqui para mais 2, 3 programas, né? Mas eu gosto muito de ter a base principal quando você fala de líder, de liderança genuína, de liderança real, os líderes que estão preocupados em desenvolver outras lideranças. O líder não concentrador, o líder desenvolvedor das pessoas, né? O líder que fica contente, que tem contentamento, que é entusiasta, tem o entusiasmo de olhar para uma pessoa e olha, eu construir mais esse profissional, esse liderado que estava sob a minha visão aqui, está em outra empresa, chega um cargo de CEO, ou mesmo dentro da empresa tá melhorando, está progredindo, né? Os atalhos, né, para a felicidade, além da gratidão, é também a progressão, né? O teu progresso, né? Então, o líder que olha essa parte de progresso, né? Então, se fosse uma frase, né? Liderança tem que desenvolver outras lideranças. Perfeito, muito Seria bom, muito bom. Estamos caminhando aqui para o final. Marcelo, fica à vontade, fale um pouquinho aí, apresenta o livro, né, para os nossos telespectadores, conte um pouquinho como que nasceu esse desejo, né, como que nasceu essa história, né, tão rica, e que eu acredito que transformará, e tem transformado e continuará transformando, né, tantas legal. pessoas. Legal você me dar uma abertura, né, para falar um pouco do meu primeiro livro. Eu já tinha uns outros 2, 3 livros em coautoria, né? São livros mais técnicos, livros de gestão, parte de vendas, tem um livro que eu tenho uns 2 capítulos no Poder do Otimismo, né? E tem também a questão de coaching de carreira que eu tenho. Mas eu tinha um projeto de ter um livro solo meu, né? E a ideia veio das várias formações que eu tive, aí desde coisa de mais de 15 anos atrás, que eu passei a me interessar, a me aprofundar em outras vertentes do conhecimento, que não só essa parte do hard skills, né, da parte portuária, da parte do agenciamento marítimo, de afretamento de navios, né, da parte de operação portuária, que é a nossa empresa, o core business da nossa empresa. E eu ali num determinado ponto lá atrás, eu me interessava muito por essa parte mais do desenvolvimento humano, a parte de psicologia, a parte de filosofia. E aí eu pensei hoje, falei, pô, por que não trazer isso para o papel? Por que não ter um projeto solo meu de livro, né? E obviamente aí eu fui um pouco mais, eu fui um pouquinho mais pro risco, né? Eu sempre falo que foi um pouco mais assim petulante, né, em transformar isso num romance, né? Então é uma ficção, né? Legal. Que eu trago um pouco da minha história, né? De executivo, mas que não é totalmente autobiográfico. Ele tem também, trago um pouco de ficção, então eu mesclo muita coisa. Então é o tabuleiro da existência, que você chega a determinados níveis, né, de executivo, e começa a perceber vazios, né? Começa a perceber que essa abundância só de
de atingir determinados lugares, né, numa mudança material, e de atingir determinados lugares nessa questão de reconhecimento, de busca pelo significado, não era suficiente. Então eu queria entender isso melhor, né? E dentro desse processo de todas as minhas formações que eu tive, olhando mais para essa questão de se autoconhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Portanto, do autoconhecimento, eu transformei isso num romance, que é o personagem principal, né? Que é o Dante Valente, né? Que é um pouco um espelho, um pouquinho de um espelho meu, né? Que ele se envolve aí num acidente, então ele vai parar numa espécie de limbo, né? E nesse limbo, esse tabuleiro é um jogo, que é o jogo da vida, é o jogo profissional, mas também traz muitos aspectos da vida, né? Onde ele, nesse jogo, ele vai ser conduzido a revisitar, a revisar a vida dele, tanto profissional quanto pessoal, né? Então ele vai ter ajuda, né? Uma espécie de ajuda dos universitários, ajuda desses 3 guias, e nessas 3 fases do tabuleiro, que é o terapeuta, a segunda fase é o filósofo, e a terceira fase é uma questão mais espiritual, o espiritualista. Então o livro ele traz bastante de psicologia, de filosofia, onde ele revisita o que deu certo, o que não deu certo na vida dele. Então esse jogo, e aí não vou dar spoiler se o Dante ele volta desse limbo, que ele volta desse tabuleiro ou não. Mas se eu tivesse que resumir o livro em 3 palavras, seria consciência, despertar da consciência, né? Olhar, é o que eu te falei da percepção, né? Olhar os pontos cegos e consciência, escolhas na tua vida. As tuas escolhas te levam para o teu destino, né? Para os teus destinos, e evolução. Essas 2 coisas, então, levando para uma evolução, né? Espero que gostem aí desse jogo da vida, do tabuleiro da existência. Já estou curiosa, hein, Marcelo, para chegar ali no desfecho do livro e entender essa parte aí, essa conexão que você faz ali das 3 esferas, né? Traz um pouquinho do que é matéria, do que é alma e do que é espírito também, porque a gente precisa Mente, alma, acabar, matéria. de algum modo, a gente precisa encontrar todas essas partes, né? Encontrar o equilíbrio. Muito isso no livro, então o equilíbrio, né, desse número 3, né, do mistério do 3, né, não há uma dualidade, o equilíbrio está no terceiro elemento, então é isso. Muito bom. Então vamos ler o tabuleiro da existência, né? E nós chegamos ao fim. Hoje nosso bate-papo aqui foi mais do que rico, né? Foi muito interessante para nós, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós falamos que a liderança, ela não deve ser só resultado por resultado. Deve ser buscar-se o equilíbrio entre liderar pessoas e gerenciar processos. Isso certamente elevará o seu perfil de gestor, o seu perfil de diretor, o seu perfil de CEO. Se você gostou, acompanha a gente, deixa a sua curtida, divulga o nosso trabalho para mais pessoas. Marcelo, muito obrigada aos telespectadores e até o próximo episódio. Tchau, tchau.